Imagine entrar em uma floresta tropical logo ao amanhecer. O ar é quente. A umidade envolve tudo ao seu redor. O canto dos pássaros se mistura ao som da água escorrendo pelas folhas. Quase não existe vento. A luz do sol atravessa a copa das árvores apenas em pequenos feixes dourados. É nesse ambiente que a Ficus elástica vive há milhares de anos. Mas ela nunca foi a maior árvore da floresta, nem a mais rápida, nem a mais forte. Para sobreviver, precisou desenvolver outra estratégia. Uma estratégia muito mais inteligente. Enquanto muitas plantas crescem desesperadamente em busca de luz, a Ficus elástica aprendeu a ter paciência. Durante os primeiros anos de vida, ela aproveita cada pequeno espaço iluminado que encontra. Cresce lentamente, fortalece suas raízes, acumula energia e espera o momento certo para acelerar o crescimento. Essa capacidade faz com que ela suporte condições que matariam muitas outras espécies. Talvez seja justamente por isso que ela também se adapta tão bem dentro de casa. Mesmo quando recebe menos luz do que teria na natureza, ela continua crescendo, devagar, no seu próprio ritmo, mas sem desistir. É uma estratégia que aperfeiçoou ao longo de milhares de gerações. E isso explica por que tantas pessoas acreditam que ela seja quase indestrutível. Só que existe um detalhe que poucos percebem. Quando observamos uma Ficus elástica em um vaso, estamos vendo apenas uma pequena parte do seu verdadeiro potencial. Na floresta, a história é completamente diferente. Sem as limitações de um recipiente e com espaço suficiente para desenvolver suas raízes, ela pode ultrapassar facilmente 30 metros de altura. Seu tronco fica grosso, os galhos se espalham em todas as direções e sua copa passa a fazer parte do teto da floresta. Lá no alto, suas folhas capturam a luz que durante anos parecia impossível alcançar. É como se toda a paciência dos primeiros anos finalmente fosse recompensada. Mas crescer tanto também traz novos desafios. Quanto maior a árvore, maior é a exposição ao vento, à chuva, ao peso dos próprios galhos. E foi exatamente para enfrentar esses desafios que a natureza presenteou a Ficus elástica com uma característica fascinante. Ela produz um líquido branco que muita gente já viu, mas quase ninguém sabe para que serve. Se você já quebrou uma folha ou cortou um galho dessa planta, provavelmente percebeu uma seiva branca escorrendo imediatamente. À primeira vista, ela parece apenas um leite vegetal, mas na realidade, trata-se de um sistema de defesa extremamente sofisticado. Assim que a planta sofre um ferimento, esse látex começa a sair rapidamente. Ele ajuda a fechar a região machucada, reduz a perda de água e ainda dificulta o ataque de muitos insetos e animais herbívoros. Em outras palavras, é como se a planta fosse capaz de estancar o próprio ferimento poucos segundos depois de ser machucada. Uma solução simples, mas incrivelmente eficiente. Esse mecanismo foi tão importante para sua sobrevivência que acompanha a espécie há milhões de anos. E existe uma curiosidade ainda mais interessante. Foi justamente esse látex que deu origem ao nome pelo qual ela ficou conhecida em diversas partes do mundo. Durante muito tempo, ela recebeu o apelido de Árvore da Borracha. Naquela época, muitos acreditavam que essa espécie poderia abastecer a crescente indústria da borracha natural. Mas a história tomou um rumo completamente diferente. E o motivo dessa mudança é algo que poucas pessoas conhecem. Na verdade, outra árvore acabaria dominando esse mercado e mudando a economia de vários países. Enquanto isso, a Ficus elástica seguiria um caminho muito diferente. Um caminho que, décadas depois, faria dela uma das plantas ornamentais mais populares do planeta.
Mas antes que isso acontecesse, ela ainda precisava conquistar um continente inteiro. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se a ficus elástica pode se transformar em uma árvore tão impressionante, por que ela nunca atinge esse tamanho dentro de casa? A resposta está em algo que nós quase nunca vemos: as raízes. Na natureza, elas têm liberdade para crescer durante décadas. Elas exploram o solo em busca de água e nutrientes. Cada metro conquistado permite que a árvore fique um pouco mais alta, um pouco mais forte e um pouco mais resistente. Dentro de um vaso, porém, tudo muda. O espaço é limitado. As raízes encontram barreiras muito antes do que encontrariam na floresta. E a planta entende esse sinal. Em vez de continuar crescendo sem controle, ela reduz o ritmo. É como se dissesse: este é o espaço que eu tenho. Preciso aprender a viver com ele. Essa capacidade de adaptação é uma das razões pelas quais a ficus elastica se tornou uma planta tão popular. Ela não luta contra o ambiente. Ela se adapta a ele. E poucas espécies fazem isso tão bem. Mas existe outra característica que chama a atenção logo no primeiro olhar. As folhas, grandes, espessas, brilhantes, quase parecem feitas de couro. E isso não acontece por acaso. Cada folha representa um investimento enorme de energia para a planta. Produzir uma única folha exige água, nutrientes e semanas de desenvolvimento. Por isso, ela faz de tudo para protegê-las. A superfície brilhante ajuda a água da chuva a escorrer rapidamente. Também dificulta o acúmulo de fungos e de sujeira. Já a textura firme reduz os danos causados por pequenos animais e pelo próprio clima da floresta. É uma folha construída para durar. E talvez você nunca tenha percebido um detalhe fascinante. Antes de aparecer completamente aberta, cada nova folha nasce enrolada, como um pequeno cilindro verde. Ela permanece protegida por uma estrutura avermelhada, conhecida como estípula. Essa espécie de capa funciona como um escudo. Enquanto a folha ainda é extremamente delicada, a estípula impede que ela seja danificada pela chuva intensa, por insetos ou até pelo atrito com outros galhos. Então, chega um momento quase mágico. A folha começa a se desenrolar lentamente, dia após dia, até revelar aquele verde intenso que todos conhecemos. Ao mesmo tempo, a estípula seca perde sua função e cai naturalmente. É um processo tão perfeito que muita gente acredita que aquela capa vermelha seja uma folha morta. Mas não é. Ela cumpriu exatamente a missão para a qual evoluiu e desaparece no momento certo. É um detalhe simples, mas que revela o quanto a natureza pode ser eficiente. Agora imagine esse processo acontecendo centenas de vezes ao longo da vida da árvore. Cada folha nova aumenta sua capacidade de captar luz. Cada folha representa mais energia, mais crescimento, mais chances de sobreviver. Só que crescer em uma floresta tropical nunca foi uma tarefa fácil. Ali, praticamente todas as plantas disputam o mesmo recurso: a luz do sol. No chão da floresta, pouca luz consegue atravessar as copas gigantes. Por isso, cada centímetro conquistado em direção ao alto faz diferença. É uma competição silenciosa, mas extremamente intensa. E a ficus elástica aprendeu a vencê-la com paciência. Ela não cresce rapidamente durante os primeiros anos. Primeiro fortalece sua estrutura, depois acelera. Essa estratégia reduz o risco de tombar antes de desenvolver um tronco suficientemente resistente. É uma lição que a própria natureza levou milhares de anos para aperfeiçoar. Talvez seja justamente por isso que essa planta também ensine algo para nós. Nem sempre crescer mais rápido significa crescer melhor. Às vezes, o crescimento mais sólido
é justamente aquele que acontece sem pressa. Mas existe outro detalhe que poucos observam. Se você olhar atentamente para o tronco de uma ficus elástica adulta, poderá notar pequenas marcas espalhadas pela casca. São cicatrizes deixadas pelas folhas antigas. Cada uma delas conta uma pequena parte da história daquela árvore, como páginas de um livro que continua sendo escrito ano após ano. E quanto mais cicatrizes ela acumula, mais tempo de vida ela carrega, mas há um momento em que essa história fica ainda mais interessante, porque foi justamente uma característica da ficus elástica que despertou o interesse de exploradores, cientistas e comerciantes há mais de 2 séculos. E essa descoberta acabaria mudando completamente o destino da espécie. No início do século XIX, exploradores europeus começaram a percorrer diferentes regiões da Ásia em busca de plantas exóticas. Naquela época, descobrir uma nova espécie não era apenas uma questão científica, também podia significar riqueza, prestígio e até vantagens econômicas para países inteiros. Foi nesse contexto que a ficus elástica começou a chamar atenção. Mas não eram suas folhas brilhantes que despertavam interesse. Era o líquido branco que escorria sempre que um galho era cortado. Aquele látex parecia promissor. Durante algum tempo, acreditou-se que a ficus elástica poderia se tornar uma importante fonte de borracha natural. E foi justamente por isso que ela recebeu o nome de Árvore da Borracha. Mas a história tomou um rumo inesperado. Enquanto pesquisadores estudavam diferentes espécies capazes de produzir látex, outra árvore acabou se mostrando muito mais eficiente. A Hevea brasiliensis, originária da Amazônia. Ela produzia um látex de melhor qualidade, em maior quantidade, e com um custo muito menor para a extração. Pouco a pouco, toda a indústria mundial da borracha passou a depender dessa espécie brasileira. A ficus elástica perdeu espaço nesse mercado, mas, curiosamente, foi exatamente essa derrota que acabou salvando seu futuro. Em vez de desaparecer nas plantações industriais, ela encontrou outro caminho. Um caminho muito mais silencioso e talvez muito mais duradouro. Ela começou a conquistar jardins botânicos, depois estufas, em seguida as grandes mansões da Europa. Na época vitoriana, possuir plantas exóticas dentro de casa era um símbolo de elegância e sofisticação. Quanto mais rara fosse a espécie, maior era o prestígio do proprietário. A ficus elástica reunia tudo o que essas pessoas procuravam: folhas grandes, aspecto tropical, pouca manutenção e uma resistência muito acima da média. Não demorou para que ela atravessasse fronteiras. Chegou à França, à Alemanha, à Inglaterra e mais tarde aos Estados Unidos. Décadas depois, já fazia parte da decoração de casas em praticamente todos os continentes. Mas existe uma ironia curiosa nessa história. A planta que um dia foi estudada por causa da borracha acabou ficando famosa por um motivo completamente diferente: sua beleza. Hoje, poucas pessoas associam a ficus elástica à antiga indústria da borracha. Na verdade, muita gente nem imagina de onde vem seu nome. E isso mostra como a história pode transformar completamente o significado de uma espécie. Mas sua aparência elegante também esconde outra adaptação extraordinária. Você já reparou que as folhas dessa planta parecem sempre limpas? Mesmo depois de vários dias, mesmo em ambientes úmidos. Isso acontece porque sua superfície possui uma camada cerosa extremamente eficiente. Essa proteção reduz a perda de água, ajuda a repelir parte da sujeira e dificulta o desenvolvimento de alguns fungos. Na floresta, onde a umidade permanece elevada durante boa parte do ano, essa característica faz uma enorme diferença. É mais uma prova
de que praticamente cada detalhe da ficus elástica tem uma função. Nada está ali por acaso. Nem o brilho, nem a espessura das folhas, nem o látex, nem o ritmo lento de crescimento. Tudo foi moldado pela evolução, ao longo de milhares de anos. E talvez seja justamente essa combinação de características que explique por que ela consegue viver durante tanto tempo. Existem exemplares cultivados há várias décadas. Alguns passaram de geração para geração dentro da mesma família. Enquanto móveis foram substituídos, paredes receberam novas pinturas e casas inteiras mudaram de endereço. A mesma ficus continuou crescendo, silenciosamente, folha após folha, ano após ano. É impressionante pensar que uma planta comprada hoje pode continuar viva quando crianças ainda nem nascidas já forem adultas. Poucos seres vivos convivem conosco por tanto tempo. Mas para alcançar essa longevidade, ela depende de um equilíbrio muito delicado. E é justamente aí que muitas pessoas acabam cometendo o erro mais comum de todos. Um erro que pode comprometer até mesmo uma planta extremamente resistente. E entender esse detalhe muda completamente a maneira de cuidar da ficus elástica. Existe uma ideia muito comum sobre a ficus elástica. Muitas pessoas acreditam que, por ser resistente, ela suporta qualquer tipo de cuidado. Mas resistência nunca significou invencibilidade. Na verdade, os problemas quase sempre começam quando tentamos oferecer mais do que ela realmente precisa. E o maior exemplo disso é a água. Na floresta, a chuva pode ser intensa. Mas existe uma diferença enorme em relação ao cultivo dentro de casa. O solo onde ela cresce é profundo, rico em matéria orgânica e, principalmente, drena a água com muita rapidez. As raízes recebem umidade, mas também recebem oxigênio. Dentro de um vaso, a situação pode ser completamente diferente. Quando o substrato permanece encharcado por muitos dias, o ar desaparece. As raízes deixam de respirar e começam a sofrer. Curiosamente, muitas pessoas interpretam os primeiros sinais desse problema da maneira errada. As folhas começam a perder o brilho, algumas ficam amareladas, outras caem. A reação imediata costuma ser colocar ainda mais água. E isso apenas acelera o problema. É por isso que entender a origem da planta faz tanta diferença. Quando conhecemos o ambiente onde ela evoluiu, fica muito mais fácil compreender o que ela realmente precisa. E esse raciocínio vale para praticamente todos os cuidados. A luz é outro bom exemplo. Muita gente diz que a ficus elástica gosta de sombra. Mas isso não é exatamente verdade. Na natureza, ela vive em florestas. Só que seu objetivo sempre foi alcançar a luz. Durante anos, cresce protegida pelas árvores maiores, até encontrar uma abertura na copa. Quando isso acontece, ela aproveita cada raio de sol disponível. Por isso, dentro de casa, ambientes muito escuros acabam limitando seu desenvolvimento. Ela sobrevive, mas dificilmente mostra todo o seu potencial. As folhas novas ficam menores, o crescimento desacelera e o espaçamento entre elas aumenta. É a planta tentando encontrar mais luz, sem poder sair do lugar. Existe outro detalhe que chama bastante atenção. Você provavelmente já percebeu que as folhas da ficus elástica acumulam poeira com facilidade. Pode parecer apenas uma questão estética, mas vai muito além disso. As folhas funcionam como verdadeiros painéis solares. É nelas que acontece a fotossíntese. Quanto mais limpa estiver a superfície, melhor será a captação da luz. Na natureza, a chuva resolve esse problema. Dentro de casa, depende de nós. Um simples pano levemente umedecido já é suficiente para remover o excesso de poeira, sem produtos, sem misturas milagrosas, sem receitas caseiras.
A própria planta já possui uma camada protetora natural e ela faz muito bem o seu trabalho. Aliás, é justamente essa camada que deixa as folhas com aquele brilho tão característico. Outro erro bastante comum acontece quando a planta muda de lugar com frequência. Hoje, perto da janela, amanhã no corredor, na semana seguinte na varanda, depois volta para a sala. Cada mudança obriga a ficus elástica a se adaptar novamente às condições de luz. Ela consegue fazer isso, mas precisa de tempo. Por isso, sempre que possível, é melhor encontrar um bom local e permitir que ela se acostume com aquele ambiente. A natureza nunca precisou mover uma árvore de um lado para o outro. E talvez essa seja mais uma lição que ela nos ensina. Estabilidade também faz parte do crescimento, mas existe algo que quase ninguém espera ver. Com o passar dos anos, uma ficus elástica bem cultivada pode começar a desenvolver raízes aéreas. Muita gente pensa que isso significa algum problema. Na verdade, é exatamente o contrário. Essas raízes fazem parte da estratégia natural da espécie. Na floresta, elas ajudam a aumentar a estabilidade da árvore. Algumas chegam até o solo. Outras permanecem suspensas no ar, absorvendo parte da umidade do ambiente. É mais uma lembrança de que aquela planta aparentemente simples continua carregando o comportamento de uma grande árvore tropical, mesmo vivendo dentro de um vaso, mesmo cercada por paredes, mesmo a milhares de quilômetros da floresta onde tudo começou. E quando entendemos isso, percebemos que não estamos apenas cultivando uma planta ornamental. Estamos convivendo com uma espécie que atravessou séculos de história, que sobreviveu a mudanças climáticas, que conquistou continentes e que continua seguindo exatamente as mesmas estratégias que desenvolveu na natureza. Mas ainda existe um último conjunto de curiosidades que torna essa espécie ainda mais fascinante. Detalhes que passam despercebidos até mesmo por quem cultiva uma ficus elástica há muitos anos. E alguns deles provavelmente vão surpreender você. Talvez a característica mais impressionante da ficus elástica seja justamente aquela que quase ninguém percebe. Ela nunca teve pressa. Enquanto muitas plantas crescem rapidamente para completar seu ciclo de vida, a ficus escolheu um caminho completamente diferente. Ela investe no longo prazo. Cada folha leva tempo para se desenvolver. Cada novo galho representa meses de crescimento. E cada ano torna essa árvore um pouco mais forte. É uma estratégia silenciosa, mas extremamente eficiente. Talvez seja exatamente por isso que tantas ficus conseguem acompanhar uma família durante décadas. Não é raro encontrar plantas que passaram dos pais para os filhos, mudaram de casa, mudaram de cidade e continuam crescendo como se o tempo quase não existisse. Poucos seres vivos fazem parte da nossa rotina durante tanto tempo. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas pessoas criam um carinho especial por essa planta. Mas existe outra curiosidade que quase ninguém conhece. A ficus elástica pertence ao mesmo gênero da figueira. Isso mesmo. Ela faz parte do enorme grupo das ficus, um dos gêneros de árvores mais importantes das florestas tropicais. Espécies desse grupo alimentam aves, macacos, morcegos, insetos e ajudam a manter o equilíbrio de ecossistemas inteiros. Embora a ficus elástica raramente produza frutos dentro de casa, ela compartilha a mesma origem evolutiva de árvores que desempenham um papel essencial na natureza. É impressionante pensar que a planta que hoje decora uma sala de estar carrega a mesma história de gigantes que vivem nas florestas asiáticas há milhares de anos. E essa talvez seja a maior surpresa de todas, porque
Quando olhamos para uma ficus em um vaso, estamos vendo apenas uma pequena parte do que ela realmente é. Mas ainda existe um detalhe que muda completamente a maneira de enxergar essa espécie. E é justamente isso que vamos descobrir agora. Existe também um detalhe que muita gente interpreta de forma errada. Quando uma folha antiga começa a amarelar e acaba caindo, o primeiro pensamento costuma ser que a planta está doente. Na maioria das vezes, não está. Assim como acontece com as grandes árvores da floresta, a ficus elástica renova suas folhas ao longo da vida. Enquanto algumas terminam seu ciclo, outras começam a surgir. É um processo natural, silencioso e absolutamente necessário. A planta direciona sua energia para o novo crescimento. Mantém apenas as folhas que ainda são eficientes e segue em frente. Esse ciclo acontece há milhares de anos, muito antes de existir qualquer vaso, muito antes de existir qualquer casa, muito antes de o ser humano sequer imaginar que um dia levaria essa árvore para dentro de casa. E talvez seja justamente isso que torna essa espécie tão especial. Ela nunca mudou sua essência. Foi o ambiente ao redor que mudou. As florestas deram lugar às cidades. Os grandes espaços deram lugar aos apartamentos. Mas a ficus continuou fazendo exatamente aquilo que sempre fez: crescer, adaptar-se, sobreviver. Talvez essa seja a maior lição que ela pode nos ensinar. Nem sempre a força está na velocidade. Às vezes, ela está na capacidade de resistir, de continuar avançando, mesmo quando o crescimento parece lento. Hoje, milhões de pessoas convivem diariamente com essa planta, mas poucas conhecem a incrível jornada que ela percorreu. Uma árvore que nasceu nas florestas tropicais da Ásia, que desenvolveu um sistema de defesa baseado em látex, que pode alcançar dezenas de metros de altura, que quase entrou para a história da indústria da borracha e que, no fim das contas, encontrou seu verdadeiro lugar dentro de milhões de lares ao redor do mundo. É curioso pensar que durante todo esse tempo ela permaneceu em silêncio, esperando apenas que alguém descobrisse sua verdadeira história. E talvez seja exatamente isso que faz a natureza ser tão fascinante. Quanto mais aprendemos, mais percebemos que até a planta mais comum pode esconder uma história extraordinária. Da próxima vez que você passar por uma ficus elástica, pare por alguns segundos. Observe suas folhas, seu tronco, seu crescimento lento. E lembre-se de que, diante dos seus olhos, existe muito mais do que uma simples planta ornamental. Existe uma sobrevivente, uma árvore tropical, um ser vivo que carrega milhões de anos de evolução em cada nova folha que produz. E agora que você conhece toda essa história, tenho certeza de que nunca mais vai olhar para uma ficus elástica da mesma maneira. Se você gostou deste documentário, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E me conte aqui, nos comentários, qual planta você gostaria de conhecer na próxima história.